Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Jesus Cristo a Esmirna, que está presente lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 8. Carta de Jesus Cristo à igreja de Esmirna, conforme nós falamos na semana passada, não é? Essas 7 cartas da igreja da Ásia são cartas de Jesus. E hoje nós vamos refletir sobre essa enviada para a igreja em Esmirna, também na província da Ásia, na região da Ásia Menor, a atual Turquia. E nós vamos ler, então, em Apocalipse 2, versos de 8 a 11. Diz assim a palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja em Esmirna: isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. E passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Irmãos, nós estamos num culto abençoado. Amém? Nós estamos reunidos aqui, já tivemos canções, orações, já celebramos a ceia do Senhor. Fazemos isso com alegria, fazemos isso também envolvendo uma certa inspiração. Mesmo que você não se identifique com a doutrina pregada na igreja cristã, numa igreja como a nossa, você pode se deleitar com a música, você pode se alegrar com palavras, você pode se alegrar com o carinho dos irmãos, o afeto. Você pode se interessar ou achar interessante algo diferente. Mas se você é um cristão, crê em Jesus Cristo, está aqui reunido conosco, você certamente tem algo além disso nessa experiência. Você está passando por um culto no qual você tem colocado o seu coração em adoração ao Deus no qual você crê, ao Deus que é o Deus criador de todas as coisas. Só que nós fazemos isso todos os domingos. E isso pode trazer algum tipo de acomodação. Na verdade, a gente se acostuma com algumas coisas. A gente se acostuma com alguns confortos da vida eclesiástica, da vida em igreja. A gente se acostuma um pouco com essas coisas. E esse conforto, esse costume, se torna também confortável. A gente também se apega àquilo que a gente chama de tradição, não é? A gente gosta quando a coisa é desse jeito. Muda um pouco disso, a gente fica um pouco chateado. A gente não gosta muito desse negócio de transformar alguma coisa. Por exemplo, hoje alguém pode ter se incomodado um pouco da gente ter mudado a maneira de servir a ceia do Senhor. Né? Ninguém falou nada até agora, né? Não vi nenhuma reação negativa. A gente já fez isso outra vez. Mas pode ser que isso te trouxe algum incômodo. Peraí, não é usual esse negócio aqui. Não é usual, isso mexeu um pouco comigo. E a gente não mudou só para provocar não, viu gente? Tem um motivo pelo qual a gente fez isso. Mas isso pode ter sido algo estranho para você. Você está acostumado com um tipo de reunião, você está acostumado com um tipo de culto, você está acostumado com um tipo de palavra. Algumas dessas coisas são boas de se acostumar. Você não gostaria que nós tivéssemos aqui uma mensagem que não fosse com base na Bíblia, mas fosse com base numa música, ou com base num filme, ou você não ia gostar muito disso. Esse é um bom costume, nós temos mensagens bíblicas. Outras coisas talvez você preferisse que fosse de outro jeito, são coisas mais triviais. Mas quando nós olhamos para uma igreja como essa de Esmirna, e olhamos para igrejas como a nossa,
nós somos profundamente chocados com o quão importante coisas sem importância podem ser para nós. O quanto nós podemos gastar a nossa mente e as nossas emoções em batalhas conosco ou com os nossos irmãos a respeito de coisas absolutamente supérfluas. Por quê? Porque a igreja de Esmirna é uma igreja que tem duas características marcantes escritas nesses versículos que nós lemos. Era uma igreja pobre e era uma igreja atribulada, perseguida. Era uma igreja pobre e uma igreja perseguida. A igreja de Esmirna não é famosa nesses versos por ter um templo muito bonito. Ela não é famosa por ter muitos recursos e com isso sustentar muitas obras. Ela não é famosa por ser uma igreja formada por gente de classe A. Não. Ela é famosa por ser uma igreja pobre e uma igreja que estava sendo perseguida pelas autoridades e especialmente pelos judeus aqui no caso. Os historiadores dizem que a cidade de Esmirna era uma cidade muito bonita, vista como uma joia na Ásia. E não só isso, ela tinha uma comunidade de judeus muito forte e essa comunidade envolvida com atividades econômicas que faziam parte desses judeus funcionarem ou terem um status de elite econômica daquela cidade. Mas esses judeus passam a perseguir essa igreja e passam a perseguir os cristãos daquela cidade, porque desde o início, desde o momento em que Jesus Cristo começa a pregar, as autoridades judaicas em Jerusalém, depois espalhadas pelo mundo, começam a ver os cristãos como inimigos do judaísmo, como aqueles que estão traindo a palavra de Deus, pregando uma outra coisa, falando que o Messias é esse que foi crucificado e não aquele Messias que eles esperavam, que ia chegar dominando tudo e tal. E isso acontece também em Esmirna. A gente sabe disso também por uma evidência histórica que aconteceu um pouco mais de meio século depois dessa carta ter sido escrita. Na cidade de Esmirna, Policarpo foi um dos chamados pais da igreja, foi martirizado a partir de uma ação conjunta entre autoridades romanas e judeus daquela cidade. Por isso que o texto de Jesus Cristo fala que esses que te perseguem, que trazem tribulação, esses que levantam blasfêmia, se dizem judeus, mas não são na verdade sinagoga de Satanás. As suas sinagogas celebram o diabo. Elas não celebram a vida de Deus revelada em Jesus Cristo. Essa é a igreja de Esmirna. E o Senhor Jesus Cristo envia uma carta para essa igreja, uma carta a partir desse texto de João. E você espera que uma carta enviada para uma igreja pobre e perseguida, vinda do próprio Senhor, seja uma carta que traga boas notícias. Olha, eu trago uma boa notícia para você. Você está sendo perseguido, mas eu tenho uma boa notícia para você sentir alívio. E de fato, a carta que o Senhor Jesus Cristo envia para a igreja de Esmirna é uma carta com boas notícias, com uma boa notícia. Porque o Senhor Jesus Cristo é o próprio evangelho, ele é a própria boa notícia. Então ele envia uma carta evangélica, uma carta de boa notícia. Mas a nossa mente é tão corrompida e tão presa aos valores desse mundo, que a boa notícia que o Senhor Jesus Cristo manda para a igreja de Esmirna não é a boa notícia que nós esperaríamos receber se estivéssemos na mesma circunstância dessa igreja. Basta nós vermos o quantas igrejas têm sido cheias com um discurso que trazem boas notícias que são deste mundo e não boas notícias daquele que é o primeiro e o último, que fala com a sua igreja a partir do céu. Boas notícias a respeito das nossas batalhas na terra e não a respeito da guerra que toca todo o cosmos que vai ser narrada aqui no livro de Apocalipse. Nós já falamos que este livro é escrito para igrejas que estão enfrentando perseguição. E nós olhamos para o livro de Apocalipse com medo, quando ele não devia nos dar medo, porque ele é um livro que fala de uma boa notícia, a vitória final do Cordeiro contra os poderes do mal.
Tem notícia melhor que essa? Não tem notícia melhor que essa. Mas se fôssemos igreja de Esmirna com a nossa mentalidade do século XXI, provavelmente não gostaríamos de ouvir um texto como esse que está escrito nessa carta. Porque o que esse texto diz? Esse texto fala, eu conheço tua tribulação e tua pobreza. O Senhor Jesus Cristo fala isso, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza. Mas ele não diz, vocês vão deixar de ser atribulados, e ele não diz, vocês vão deixar de ser pobres. Ele não fala, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas por serem fiéis, eu responderei, abrirei as janelas do céu, derramarei bênção e toda a riqueza sobre a vida de vocês, e vocês passarão a ser ricos, e aí vocês vão sambar na cara da sociedade de Esmirna. Esses que excluem vocês dos seus negócios vão ficar roendo as unhas de raiva ao verem vocês dominarem a elite da cidade. E eles todos se empobrecendo cada vez mais ao ponto de virem pedir esmola na porta da igreja para vocês, porque vocês vão ser muito ricos. Ele não promete esse tipo de coisa. Talvez você escute esse tipo de pregação em algum lugar, mas não vem de Jesus Cristo. Não vem. O que o Senhor Jesus Cristo disse para Esmirna é que ele conhecia a sua pobreza, a sua tribulação, e sabia que a coisa não ia melhorar, ela ia piorar. Nesse aspecto, ela ia piorar. Mas que boa notícia é essa, se ele está falando que as coisas vão piorar? Dizer que as coisas vão piorar não é uma boa notícia, é uma má notícia. O Senhor Jesus Cristo diz, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, igreja de Esmirna. E essa carta é uma das cartas que, entre as 7 cartas, não tem uma palavra do Senhor dizendo que ele tem algo contra essa igreja, ou que essa igreja está errando em alguma coisa. Percebe? Não tem nenhum momento que o Senhor Jesus Cristo fala a mesma coisa que ele falou para Éfeso, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Aqui não, ele não tem nada contra essa igreja. Ele só fala, vocês estão sofrendo e vocês vão sofrer mais. Vocês estão sofrendo e a tribulação vai vir pior. E vou dizer uma coisa para vocês. Satanás, esse mesmo celebrado entre aqueles que te perseguem, ele está para colocar alguns de vós na prisão para que sejais provados. Recebe uma carta e aí o líder da igreja lê para a igreja, conheço tua tribulação e tua pobreza. A igreja, o Senhor sabe da nossa pobreza, o Senhor sabe da nossa tribulação, ele sabe da blasfêmia dos que dizem ser judeus, ele sabe de tudo isso, agora ele vai falar como ele vai nos livrar. Aí a próxima frase é, diabo vai botar vocês dentro da cadeia. Você fala, ai meu Deus, piorou, vai botar mais gente dentro da cadeia, vai prender mais uns de nós. E alguém pode levantar a voz e falar, calma, vamos ouvir até o final, provavelmente ele vai dizer, mas de dentro da cadeia eu vou fazer, vou mover céus e terra, e vou abrir as portas da prisão, assim como fiz com os apóstolos que antecederam vocês, e vocês sairão caminhando, cantando louvores e converterão toda a tropa que cuida da prisão. Não. Ele não diz nada disso. Ele diz que eles vão passar por uma tribulação de 10 dias, e alguém poderia falar, 10 dias e depois melhora. Não. Ele fala, ser fiel até a morte. Eu sei a tua tribulação, mas o diabo vai pegar alguns de vocês e vai prender. Vocês vão ficar presos por 10 dias, e depois disso vocês vão morrer. Mas ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Porque o Senhor não está prometendo para Esmirna nenhuma boa notícia dessa terra. Ele não está prometendo para Esmirna nenhum alívio dessa terra. Ele não está prometendo para Esmirna nenhuma graça que é vista por aqueles que o perseguem bem, como um sinal da ação e proteção de Deus. Não está. Ainda que o Senhor faça isso conosco, e nos dê bênção, e nos dê graça, e nos dê sustento, e nos dê proteção, e nós agradecemos e falamos, Senhor, obrigado pelo livramento. O Senhor não tem nenhum compromisso de fazer de nós alguém que seja admirado pelo mundo em nosso conforto, em nossa prosperidade, para além daquilo que Ele já prometeu que temos em Jesus Cristo.
E é por isso que ele diz: eu conheço a tua pobreza, mas vós sois ricos. E isso era uma coisa estranha para aquela igreja. Peraí, como é que nós somos ricos? Se ele acabou de falar que conhece a nossa pobreza. Porque a riqueza da qual o Senhor Jesus Cristo fala é a riqueza espiritual. Esse tema da riqueza espiritual está presente no Novo Testamento de maneira muito clara em várias passagens. Mas a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 1, no versículo 3, fala que nós em Jesus Cristo recebemos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós recebemos toda sorte de bênção. Nós somos ricos. Nós somos mais ricos, evidentemente, até aos olhos do mundo, do que a igreja de Esmirna. Mas não é esse tipo de riqueza a qual nós nos apegamos. Nós somos ricos espiritualmente. E o que significa sermos ricos espiritualmente? Significa que a esperança que temos em Jesus Cristo faz com que nenhuma circunstância contrária que se impõe a nós desse mundo saia vitoriosa, porque aquele que é o primeiro e o último é o nosso rei e ele sabe o que está fazendo, ele conhece a nossa pobreza e a nossa tribulação. Ele conhece. Se ele conhece, ele sustenta. E ele sustenta até onde ele quer. E na hora que ele falar, não, agora está na hora de você enfrentar a tribulação, ser preso por 10 dias e morrer no final, a nossa parte é ser fiel. A Bíblia não deixa um tipo de alívio para aqueles que enfrentam tribulação. Tudo bem, você enfrenta tribulação, você não precisa assim, ser tão certinho na santidade. Não. Enfrentando tribulação, nós continuamos fiéis, ainda que a fidelidade traga mais tribulação sobre nós. Ainda que a fidelidade provoque mais os poderes desse mundo. Nós continuamos fiéis ao nosso Rei, que não se senta em nenhum trono da terra. Ao nosso Rei que está sentado no trono do céu e é o Cordeiro, aquele que foi morto, mas vive. E é por causa disso que nós perseguimos a palavra de Deus. Porque nós não temos um Cordeiro que foi vencido, nós temos um Cordeiro vencedor, aquele que morreu e ressuscitou. E é importante que o Senhor Jesus Cristo fale isso para essa igreja que está prestes a morrer. Eu sou o primeiro e o último, eu estive morto, mas eu revivi. Essa esperança é a nossa esperança. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, que o nosso Deus, ele é, aqueles que têm a esperança, aqueles que têm esperança para as coisas desse mundo, são os mais miseráveis dos homens, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Se nossa esperança está para este mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa pregação não vale de nada. Mas porque ele ressuscitou, a nossa esperança está em outro mundo. E por causa disso, nós não vivemos a vida miserável. Por causa disso, nós somos ricos. Nós somos ricos porque nós não precisamos de nada para entender que o sentido dessa vida está sustentado por Deus mesmo, Deus a quem nós servimos. E quando nós olhamos a Bíblia toda, é impressionante que possa algum cristão ter levantado um tipo de pregação chamada de pregação da prosperidade, como se ela fosse bíblica. Porque esse tipo de pregação não se sustenta. Todos os apóstolos passaram por dificuldades. A maior parte dos profetas morreram ao fio da espada. E nós estamos esperando ter um fim melhor que o deles. Nós estamos esperando que Deus se alie às nossas batalhas, ou nós estamos sendo fiéis até a morte pela batalha que é dele? O que é que nós esperamos? Qual é a boa notícia que nós viemos buscar aqui essa noite? É a boa notícia de que a nossa tribulação vai acabar? É a boa notícia de que nós vamos sair da pobreza para a riqueza? Ou é a boa notícia de que o vencedor de modo algum enfrentará a segunda morte? Porque essa é a boa notícia que está no final desse texto, no versículo 11. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida, e o vencedor de modo algum enfrentará a segunda morte. Nós temos problemas, nós temos aflições, nós clamamos que o Senhor intervenha, e Ele intervém. Mas e se Ele não intervir? Ele deixa de ser Deus? Ele foi um Deus menos gracioso? Ou basta a cruz?
a graça e a misericórdia de Deus dependem de que Ele nos abençoe com mais alguma coisa? Ou basta olharmos para a cruz e vermos que Ele nos deu muito mais do que nós merecíamos? Eu acredito que a palavra de Deus nos ensina que a cruz basta. Porque é isso que o Senhor Jesus Cristo falou. É isso que Deus mesmo disse. A minha graça te basta. E ela basta mesmo. Porém, tem algo que eu gostaria de refletir nesse momento também. Que às vezes passamos e não olhamos para isso. Se essa igreja, pobre aos olhos dos homens, é uma igreja rica, e se nós somos ensinados pelo Senhor Jesus Cristo a sermos graciosos, generosos, que tipo de riqueza é essa? E como essa riqueza se torna em graça? Se nós somos ricos, não somos ricos para desfrutar dessa riqueza de maneira egoísta. Se somos ricos nas regiões celestiais, se somos ricos com toda sorte de bênção espiritual, como é que nós agimos a partir dessa riqueza? Nós estamos num mundo miserável, cuja visão de riqueza não é a visão, não é a esperança para um outro mundo, é a esperança para essa terra. E estes são os mais miseráveis dos homens. Como é que nós partilhamos dessa riqueza imarcessível, como fala a palavra de Deus, que não se desfaz, que não se corrói, esse tesouro juntado no céu? Como é que nós repartimos essa riqueza com o mundo? Essa riqueza, meus queridos, é a própria dádiva de Jesus Cristo. E esse nosso Senhor que nos foi dado como bênção de Deus para nós, deve ser repartido com o mundo através da igreja. Nós não somos ricos para ignorarmos as nossas pobrezas. Nós somos ricos para testemunharmos no mundo que há uma riqueza maior do que essa que todo mundo persegue. Todos nós somos ricos, queridos, todos nós. Aquela mesma carta na qual o apóstolo diz que nós recebemos no céu toda sorte de bênçãos espirituais, aquela mesma carta nos ensina a agirmos com graça, a demonstrarmos a sabedoria de Deus no mundo, a agirmos com os nossos dons, com os nossos talentos. Todos nós somos enriquecidos espiritualmente e não podemos nos apegar a isso e esperar o céu chegar a nós, enquanto o mundo morre na sua miséria. Porque quem tem riqueza em Jesus Cristo tem riqueza para partilhar. Pode ser riqueza financeira? Sim, nós temos muitos exemplos na história de pessoas que tinham dinheiro e fizeram do dinheiro um servo da palavra de Deus. A Bíblia diz que isso é muito difícil, é difícil lutar com isso. Mas é impossível para o homem, mas possível para Deus. E o coração transformado faz com que nós dediquemos tudo que nós temos a Deus. Tudo é de Deus. Mas não é só esse tipo de riqueza que nós temos. Nós temos uma riqueza em oposição a essa riqueza do mundo. E é dessa que eu quero falar. O próprio Evangelho, que é o tesouro da igreja, como disse Martinho Lutero, é o nosso tesouro. E se nós temos a posse do Evangelho, nós repartimos esse Evangelho como mordomos, como despenseiros da multiforme graça de Deus. O que é ser um dispenseiro da multiforme graça de Deus? Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Todas essas bênçãos estão guardadas na dispensa celestial. Está lá na dispensa de Deus. Nós somos dispenseiros porque nós pegamos essas bênçãos e servimos as mesas dos famintos do mundo. Famintos de graça, famintos de evangelho. Nós servimos. Por isso a palavra de Deus revelada no Evangelho, Jesus Cristo, no seu testemunho, na sua ação, Ele, o próprio reino, o próprio Evangelho, a própria reconciliação com Deus, Ele nos ensina a viver da mesma maneira. Por isso nós pregamos o Evangelho, nós vivemos o Evangelho, porque nós somos ricos com o tesouro do Evangelho. Essa linguagem também está em todo o Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo contou aquela parábola dos talentos, não é? E distribuiu um senhor talentos para os seus servos. E o que eles tinham que fazer com aqueles talentos? Eles tinham que fazer
o talento render. Eles tinham que usar aquela riqueza, para gerar a renda daquela riqueza. O que é que recebemos de Deus? Graça. O que é que fazemos com essa graça? Multiplicamos em obras de graça. Multiplicamos em palavras de graça. E a igreja de Esmirna aparece como uma igreja no limite das circunstâncias. Aquela na qual nós olhamos e falamos assim, é impossível que essa igreja tenha um trabalho de testemunho do evangelho no mundo. É impossível que ela alcance ou impacte essa cidade, porque ela é tão sofrida, tão perseguida, que é impossível que ela tenha como mudar o coração das pessoas através do testemunho. Mas o Senhor diz, vocês são ricos. Vocês são ricos. E por serem ricos, testemunhem. Por serem ricos, mudem a realidade. Vivam a riqueza que vocês têm. E a maneira de fazer isso é não nos apegarmos a evangelhos falsos que ensinam conforto na terra, mas olharmos para a coroa que nos aguarda e vivermos de acordo com essa vida. Amém? Então, meus queridos, eu quero fazer um desafio para os irmãos. Todos nós somos enriquecidos pela palavra de Deus. Todos nós somos enriquecidos. E se todos nós somos enriquecidos, todos nós temos como partilhar da riqueza da palavra. Então, eu quero desafiar os irmãos a se envolverem no testemunho e no partilhar da palavra de Deus na igreja, no partilhar do evangelho na igreja e para fora da igreja. Queridos, não caiam num sentimento de conforto. Irmão Luiz, pode deixar. Pode deixar. Não caiam num sentimento de conforto. Não se apeguem simplesmente ao fato da rotina. Não se apeguem a essas coisas. Olhem para a coroa e ela sempre nos desafia a partilharmos as nossas riquezas, mesmo em pobreza. Olhe para a graça de Deus e ela sempre nos desafia a sermos graciosos no mundo, mesmo quando somos perseguidos pelos servos, escravos de Satanás que existem no mundo. E é para o bem deles mesmos que nós agimos. Que você hoje saia daqui disposto a fazer mais. Disposto a fazer mais. Queridos, tem muita coisa para fazer. Não se apegue ao conforto. Não espere que algo como acontecia em Esmirna acontece no nosso meio. Não espere. E não espere que as circunstâncias também melhorem para você aderir a essa mensagem. Não espere esse tipo de coisa. Viva a vida daquele que foi morto e reviveu. E aí mesmo que a palavra que você ouça seja, você vai ficar preso 10 dias e vai morrer depois, ou você vai viver 10 dias de fidelidade. Porque você não é pautado pelas circunstâncias do mundo, você é pautado pela realidade divina na sua vida. Então se envolva. Se envolva. Manifeste a palavra de Deus. Viva graciosamente. E se envolva no que nós fazemos como igreja também, queridos. Se envolva. Tá? Não creia. Isso não é tudo, lógico. As ações da igreja não são tudo que Deus requer de você. Se fosse, você não teria nenhum compromisso com as pessoas que você encontra fora dos ambientes da igreja ou fora das ações da igreja. Você tem compromisso de testemunhar o evangelho para o seu familiar que mora longe e nunca vai nem pisar aqui. Seu compromisso vai além da igreja. Mas você é parte dessa igreja. E essa igreja tem o que nós fazemos. Porque essa igreja só tem a partir da riqueza da graça que Deus nos deu. Quando você olha para uma igreja e fala assim, o que a sua igreja tem? Sua igreja tem EBD? Tem, se a gente faz. Se a gente partilha da palavra de Deus numa escola bíblica dominical. Aí tem. Sua igreja tem louvor? Tem, se a gente toca, se a gente canta. Né? Louvor assim, banda, né? Tem, se a gente faz. Se a gente não faz, não tem. É simples assim. Porque a nossa riqueza não é a gente juntar dinheiro e contratar alguém para fazer. A nossa riqueza é pegar a graça que nos atingiu e fazer. É assim que a gente tem. É assim que a gente vai agir. Então se envolva, querido. Se envolva. Nós temos missões para cumprir como igreja do Senhor. E nós vamos cumprir.
Porque é para isso que a gente está aqui. Ser fiel até a morte. Então, nós vamos nos envolver. Como igreja, nós temos ações. Hoje você viu o testemunho do Edivaldo. Falou aqui da nossa ação. Deixei a taça aqui, ó. Você pensar, o vencedor, né? Fala o texto lá. Brincadeira, eu nem pensei nisso. Mas está aí a taça. O vencedor. Edivaldo, Robson, envolvidos na atividade com os jovens, as crianças do futebol, trazendo esse testemunho para eles. E esse testemunho é importante. Tem sido, graça de Deus, partilhada com eles. Então, nos envolvamos. Nós temos as nossas reuniões como igreja. Nós nos reunimos aqui para orar. Nós somos intercessores do mundo, querido. Você não espera o ímpio orar. O ímpio não vai orar. Nós é que oramos por ele. Então nós nos reunimos aqui. Querido, deixa eu falar uma coisa sobre isso, inclusive. Deixa eu falar uma coisa importante para os irmãos, hein? Olha só. Todas as quintas-feiras, antes da quinta-feira ser quinta-feira, na época que a quinta-feira era quarta-feira, quer dizer, na época que o nosso culto era na quarta-feira, todas as quintas-feiras e antes nas quartas-feiras, nós nos reunimos aqui na igreja e todas elas nós oramos pelo país. Pelos crentes, pelos não crentes, pelos governantes. Obedecemos o que a Bíblia fala. Sempre. E você pode ter achado que estava transformando o Brasil, mandando notícias no WhatsApp. Mas se você não ora, essa sua fé não é fé no rei que está sentado no trono. A sua fé é nas circunstâncias da terra. Você está orando? Se você está orando, então tá bom. A gente ora aqui toda quinta-feira pelo país. Não perde uma. Sempre. Não importa o quão bem você vote, se você não ora pelo país. Hoje eu vi uma frase muito bonita que dizia assim: os cristãos precisam se preocupar menos com a política da Babilônia e mais com a teologia do exílio. Aqueles que estavam exilados na Babilônia, para eles não tinha muita questão quem ia sentar no trono. Mas eles desenvolveram uma teologia a partir do exílio, pensando no resgate que o Senhor ia fazer com eles. E grande parte do Antigo Testamento foi escrito no exílio. Você está pensando muito na política da Babilônia, mas você não está buscando ao Deus que é Deus também no exílio. E nós estamos exilados aqui no Brasil. Ora! Você quer ser alguém que testemunha da palavra de Deus com convicção? Você tem estudado a palavra de Deus? Nós nos reunimos aqui para estudar a palavra de Deus. Nós temos buscado entender a palavra de Deus. Todos os domingos de manhã, você está aqui? Se envolva para partilhar da palavra de Deus. E mais, muito mais. O cuidado com os nossos irmãos, o testemunho do Evangelho, quando nós fazemos as nossas visitas nas instituições que necessitam da palavra de Deus. E nós levamos mantimentos, e nós levamos a palavra de Deus, e nós levamos cuidado lá. Você tem celebrado o conforto e o fato de você ser rico, ou você tem encontrado a sua pobreza e a sua riqueza unicamente em Deus? Nós estamos aqui para sermos fiéis e aproveitemos o fato de que não temos a perseguição que a igreja de Esmirna tinha. Porque eles estavam diante da perseguição, mas Deus não tinha nada contra eles. Não deixemos que o Senhor tenha contra nós o fato de que nós estamos aqui nessa calmaria e não estamos agindo. Vamos fazer um compromisso de fazer mais? Então vamos. Então nós vamos nos comprometer com isso. Amém?